Bom, hoje a gente vai falar da parte de séries variáveis, tá? Elas são comuns, tá, em situações em que as projeções dos fluxos de caixa das aplicações financeiras ou dos projetos de investimento são crescentes ou decrescentes ao longo do tempo, tá? Então, hoje a gente vai ver basicamente dois tipos de fluxo, o de séries variáveis em progressão aritmética e o de séries variáveis em progressão geométrica. Tá? Então, a gente vai ter aqui basicamente dois. Tá? E geométrica. Tá? Então, eu vou começar com a parte de progressão aritmética, tá? Depois a gente entra na parte de progressão geométrica. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensar em uma anuidade postecipada, tá, cujos termos ou rendas variam de acordo com uma lei pré-determinada, tá, a gente vai sempre chamar de gradiente a diferença entre duas rendas consecutivas. Tá? Então, eu posso sempre representar isso, né, através do fluxo. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o tempo zero, né, o tempo 1, 2, 3, 4, né, por exemplo. E imagine que eu tenho uma anuidade fixa, tá? Então eu vou representar isso por esse quadradinho que é pago em todo. Né? Aqui no caso eu estou pensando em termos postecipados, tá? Então ela é paga sempre ao final, né, do período. E aí, né, você vai ter, né, esses gradientes aqui, por exemplo, o gradiente entre a renda 2 e a renda 1, né? Você vai ter aqui né, a gente está pensando em progressão aritmética, né? Então, essa diferença eu vou representar por um quadradinho, né? Então, imagina que aqui o A são, pensando em anos, né? São as anuidades, tá? Então, aqui eu tenho a diferença do primeiro para o segundo, né? Um aumento, digamos assim, tá? Que eu vou representar por G, né? E aí eu tenho do segundo para o terceiro, tá? Então, o segundo, né, já tinha aquele Gzinho aqui, né? Anterior, tá? Então eu vou ter mais um aqui, tá? E assim por diante. Tá? Aqui no quarto eu já vou desenhar o do terceiro, né? Mais um, né, correspondente à diferença entre o quarto e o terceiro. Tá? Então, nessa representação, tá? Isso aqui é exatamente o que a gente chama de gradiente, tá? E isso aqui é a renda básica, tá? Então, aqui essa representação é exatamente uma representação de uma série em progressão aritmética crescente. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui é determinar o montante, tá? E também o valor presente, tá? Dessa série de pagamentos. Que nem a gente fez com a parte de séries uniformes, só que agora a gente está permitindo que, né, essas séries sejam variáveis, tá? Primeiro, no caso aqui, com progressão aritmética. Tá? Então, eu posso sempre escrever, né, o montante dessa série, né? Eu vou representar isso aqui por S, tá? Eu posso escrever isso daqui, né, como a soma de vários montantes, S1, S2, tá? Até o Sn-1, que eu vou chamar, tá? Aonde, tá? O que, que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar levando para o valor né, futuro, que no caso é o cálculo do montante, né? Cada setinha dessa aqui que eu estou adicionando, tá bom? Então, por exemplo, quando eu olhar para o primeiro gradiente, tá? Que é esse daqui, tá? Quando eu for levar ele, imagine que eu estou pensando aqui num tempo n, tá? Quando eu for levar ele para cá, tá? Como é que eu vou fazer essa operação? Bom, a gente já sabe, né? A gente vai multiplicar pela taxa,
ok? Então, só que aqui, né, eu vou ter um período, né, que é exatamente correspondente ao Sn-1, tá bom? E aí eu vou fazendo isso, tá, com todos os gradientes, tá? Então eu vou pegar esse aqui também, vou levar, né, para o tempo n, vou pegar, né, esse daqui, levar para o tempo n, tá? E assim por diante. Então, quando eu for fazer isso, né, em todos eles, eu sempre vou ter, né, o termo g multiplicando, né, porque eu estou sempre levando o gradiente, tá? E aí eu vou ter os termos que estão, né, multiplicando ele, né, que a gente já sabe como calcular, né? Então, por exemplo, no primeiro, tá, vai ser o primeiro que corresponde, na verdade, né, o tempinho que logo, né, em cima aqui do Sn, né? Então vai ser, deixa eu apagar aqui, não é? Vai ser, né, a taxa 1 mais i menos 1, né, dividido pela taxa i, tá? E aí, no outro termo, né, esse aqui é o primeiro, o S1, tá? Que é esse aqui é né, o Sn menos 1, tá? Esse aqui, né? Porque eu tô pensando no n aqui como o período que eu estou levando para o futuro, né? Então, e assim por diante, né? Então aqui vai ficar 1 mais i ao quadrado menos 1 dividido por i, tá? E assim por diante, até eu chegar no último termo, que é 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i, tá? Então, note que eu tenho sempre, né, o i aqui dividindo todo mundo, tá? Eu tenho o g aqui multiplicando também todo mundo, então eu posso colocar isso aqui em evidência, tá? Então eu posso também reescrever isso daqui, né, colocando esse i para cá, né, jogando ele para baixo do g, né? E aí depois, né, notando que eu tenho todos esses menos uns aqui também, né, que estão se somando, tá? Então isso aqui vai me dar exatamente o quê? Vai me dar g sobre i, né? E aí eu vou ter né, esses termos 1 mais i, mais 1 mais i ao quadrado, tá? E assim por diante, até chegar em 1 mais i elevado a n menos 1, né? Como eu tenho n menos 1 termos, então eu vou contar quantos menos 1 eu vou ter exatamente, né, essa n menos 1, né? Então isso vai me dar mais 1 menos n, tá? Que é mais n menos 1, no caso, né? Ou menos n menos 1, tá? E aí, né, o que eu vou olhar para cá, né? Eu olho para cá e vejo exatamente também, né, surgindo, apesar de eu ter os gradientes, né, terem essa progressão aritmética, né, a taxa de juros ela vai incidindo de forma, né, composta, né, de forma geométrica, tá? Então, eu vou olhar para essa progressão geométrica, tá, que aparece aqui dentro, tá? E eu posso usar aquela fórmula que a gente já viu em aulas anteriores, tá? Para exatamente ter, né, que S vai ser dado exatamente por G sobre I, tá? Vezes aquele fator, né, que a gente chamou, né, na aula passada, Sn barra, né, I por cento, menos o meu N. Tá bom? Né, só lembrando, né, quem é esse fator que aparece aqui, né, é exatamente 1 mais i elevado a n menos 1, tá, dividido por i. Tá bom? Bom, e aí, né, calculado o montante, eu também tenho como, né, determinar o valor presente, né, simplesmente trazendo, né, esse valor futuro para o valor presente, né, considerando a taxa de juros, né, que está sendo aplicada. Então vai ficar, né, deixa eu apagar aqui, né, o S, né, dividido por I mais 1 elevado a N, tá? Que, né, se você, né, colocar essa formulazinha aqui dentro, tá, o que você vai obter, né, é exatamente o G, né, dividido por I. Agora eu vou ter I mais 1 elevado a N, tá? Veja esse mesmo fator aqui, né, o S, N barra I por cento, tá? Menos N. Tá bom? Então a gente tem né, essas duas fórmulas para o cálculo, tá?
de uma série, aqui eu estou olhando, né, novamente, uma série, então essas aqui são as fórmulas, tá? Para né, séries, crescentes, tá? Então, deixa eu dar um exemplo. Tá? De utilização dessas duas fórmulas. Tá? Então, eu posso me perguntar o seguinte, né? Quanto você deve aplicar hoje, por exemplo, a uma taxa? Tá? Então, o exemplo é quanto aplicar hoje, tá? A uma taxa de 6%, tá? Ao mês, tá? De modo que sejam possibilitados 5 saques mensais e consecutivos, tá? E esses saques eles vão ser dados de maneira né, correspondendo a uma progressão aritmética crescente, tá? Aonde eu tenho o primeiro saque de 20 mil, por exemplo, tá? Daqui a 2 meses, tá? Seguidos de outros, tá? Crescentes, né, de forma uniforme, né, que é exatamente né, a progressão aritmética. Tá? Então, a pergunta, né, em termos de fluxo, né, como é que é? Eu tenho aqui, né, no tempo zero, tá? Eu quero saber o quanto eu devo investir. Tá? Então, eu tenho o tempo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Então, eu vou, né, daqui a 2 meses, fazer um saque, né, de 20 mil. Né? Esse aqui, então, é o meu G. Tá? Esse aqui, né, depois vai ser 2 vezes esse gradiente, né? 3 vezes o gradiente, tá? 4 vezes esse gradiente, tá? E 5 vezes esse gradiente. Então, eu vou ter aqui 5 saques, né? Começando no mês 2. Tá bom? E o que eu quero saber, né, é o quanto eu tenho que investir agora no tempo zero, tá? Para, né, sabendo a uma taxa de 6% ao mês, para poder fazer esses 5 saques consecutivos aí dessa forma. Tá bom? Então, a pergunta aqui é basicamente, né, determinar o valor presente dessa série de pagamentos. Tá bom? Então, aí eu pego esse valor presente, né, e invisto para poder fazer esses saques. Né? Então, a gente sabe calcular o montante, né, pela fórmula, né, é G dividido por I, né, vezes o SN barra I por cento menos N, tá? Então, o G aqui, no caso, é 20 mil, né? O I é 6%. E aí eu vou multiplicar por esse fator, né? Então, aqui vai ficar o S né, N igual a 6, tá? A 6%, né? Menos 6. Tá? Então, isso aqui vai me dar 20 mil dividido por 0,6, né? 0,6, desculpa, né? E aí calcula essa diferença, né? Vai dar aqui 6,97532 menos 6, tá? Fazendo isso aqui dá 325.106,94. Tá bom? Então, isso é o cálculo do montante. Então, eu vou ter que levar, né? Então, né, o montante total, né, dessa série de pagamentos dá esse número. Então, para eu levar isso para o valor presente, né, eu simplesmente pego o montante,
né, e divido por 1,06 elevado a 6, né, que vai me dar exatamente 2.187,23. Tá bom? Né, então, relembrando aqui, né, então, para eu poder efetuar esses 5 saques, né, dessa forma como está descrita aqui nesse fluxo, né, de maneira crescente, né, e uniforme, formando uma progressão aritmética, eu tenho que ter aqui no tempo zero investido, né, a uma taxa de 6% ao mês, né, exatamente o valor de 229.187,23. Tá bom? Bom, no próximo bloco eu vou falar um pouco sobre as séries decrescentes, tá? Então eu vou encerrar isso aqui.